Eu sei que estás comigo.
E nós estamos aqui nos preparando este momento para nós podermos fazer agora a parte gravada. Amém? Que você possa crer que você tem uma palavra para o seu coração neste momento, que você tem um direcionamento para a sua vida. Amém? Mas um testemunho do amor, da graça, do que Ele pode fazer. A Bíblia fala que Jesus veio este mundo para nos dar vida e vida em abundância. Então, que você possa crer e deixar Jesus entrar no seu coração, fazer morada na tua casa, no teu ser, dirigir os teus caminhos. Amém? Gostaria de fazer uma oração. O pastor está pela gente, hein, pastor? Glória. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, diante da tua grandeza, Senhor. Aleluia, Jesus. Que esse momento seja, Pai, especial para cada um de nós, para quem está ouvindo e vendo, Pai. Para que venha entender, Pai, o bom e perfeito que é o caminho do Pai Celestial, independente da situação, independente daquilo que está acontecendo. Porque o Pai de amor, Ele transforma aquilo que não é bom numa bênção, num milagre. E é isso que nós iremos ouvir hoje, um testemunho da graça, do amor, da esperança, que venha alcançar cada um de nós, cada um de vocês, que venha abrir seus olhos espirituais, para que vocês venham ver o quanto o Pai ama cada um de nós, e quanto o sangue do Cordeiro nos cobre com a graça e nos tira tudo que não é do nosso Pai Celestial, da mão do nosso inimigo, para vocês entenderem que o caminho pode ser tortuoso, mas no final é o que vale, a bênção, o milagre, a graça do nosso Pai, o sorriso de graça e o olhar de contentamento com as nossas vidas. Se você entender isso, você vai entender como o Pai te ama, como a tua história pode ser diferente, se você entender qual é o perfeito caminho do Pai Celestial. Entregue seus caminhos a Ele. Confia nele e tudo acontecerá conforme o Pai Celestial já preparou para cada um de nós. Que o Espírito Santo tenha liberdade nesse momento para alcançar cada coração, cada sentimento, para mudar tudo aquilo que nós não podemos. Mas o Pai Celestial pode, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, é para o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Muita alegria no coração estar participando de mais um Cristo Pode. Eu quero saudar todos que estão presentes, todos que vão participar desse programa, todos que ouvirem a nossa voz, eles estiverem. Eu creio que não só aqui no Brasil, mas também no Japão, Portugal, os irmãos estão tendo a oportunidade de participar. Então, aonde você estiver aí, meu amado e minha amada irmã, talvez você que ainda não faz parte dessa fé, dessa graça, que esse testemunho que nós vamos contar aqui possa te fortalecer, edificar você, te edificar na fé, na esperança, no amor, porque esta é a vontade do nosso Pai, a vontade do nosso Pai, que é boa, que é perfeita e é agradável. Então, aonde você estiver aí, você ouvindo essas palavras, aonde chegar a nossa voz, que ali chegue a tua bênção, a bênção do Pai na sua vida, a bênção de Deus, que ali chegue um momento de paz, um momento de refrigério, um momento em que você possa refletir e receber o entendimento, receber clareza, porque tudo isso, irmão, é a vontade do Pai para nossas vidas. Eu tenho comigo uma palavra no meu coração, que está escrito ali em Isaías 64, verso 4, que diz assim, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus, nunca se ouviu e nunca se viu falar de um Deus tão grande
tão bom que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Eu creio que todos nós esperamos nele, né? Esperamos no Senhor. Esperamos a nossa viva esperança que Cristo vem nos buscar. Ele vem buscar a sua igreja. Então, essa esperança, ela está viva em nossos corações todos os dias da nossa vida. Então, eu quero contar um pouco do testemunho que eu vivi, que muitos já ouviram, mas tem uma parte do início desse testemunho que eu creio que a maioria não ouviu ainda. Então, quando eu contei aquele testemunho, amados irmãos, que o Senhor, Ele me deu a oportunidade de salvação na minha vida, foi um momento de terrível desastre na minha vida. Os irmãos já sabem que num dia só eu fui atropelado 2 vezes por um carro ali na pista ali de Mogi para Suzano, em frente à fábrica Coca-Cola. E ali, quando o segundo carro ele me pegou, eu morri naquele momento. O espírito ele saiu do corpo, e como eu não era salvo, eu não tinha Cristo como meu Salvador, eu estava indo direto no caminho do inferno, irmão. Porque a pior coisa que existe na vida de um homem, de uma mulher, é ele morrer sem Cristo, ele morrer sem a salvação, sem a vida eterna. E eu falo isso para você porque eu passei por essa experiência. Naquele momento que o meu espírito ele saiu do corpo, eu me vi perdido, eu me vi indo direto para o mundo das trevas, indo direto para o inferno. Mas a misericórdia de Deus foi me buscar. Lá naquele túnel, naquele buraco negro, eu vi uma luz, um clarão que me envolveu, o meu corpo espiritual, a minha alma que estava indo, e me trouxe de volta no lugar onde eu fui ali atropelado. E aquela luz que eu creio que é Jesus Cristo, a luz do mundo, que me envolveu e me trouxe de volta, colocou meu espírito de volta no corpo e me deu mais uma oportunidade de eu ser salvo. Me deu mais uma oportunidade para que hoje eu pudesse estar aqui contando esse testemunho. Mas tudo isso, irmãos, eu já contei, os irmãos conhecem, mas até acontecer isso, esse dia, teve um processo antes. Teve um processo. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Como eu estava falando para os irmãos, que desde a antiguidade, nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus tão grande, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. E foi isso que aconteceu comigo. Porque eu não era crente, muito pelo contrário, eu odiava os crentes. Só que a minha irmã, mais velha, ela já era crente, ela já havia casado naquele tempo com um irmão que era presbítero da igreja. E ela já estava orando por mim, para que eu fosse salvo. Então, meu amado, minha amada, você que está ouvindo esse testemunho, se você tem alguém na sua casa, alguém na sua família, ou alguém que você ama, um amigo, um colega de trabalho, ou até talvez um inimigo seu, que você gostaria que ele fosse salvo, que você prestasse bastante atenção nesse testemunho, que você orasse por ele, você orasse por ela. Pode ser parente seu, gente da sua família, pode ser parentes próximos, parentes de terceiro, quarto grau, não importa. O importante é você orar, entregar essa vida nas mãos do Senhor
crer e esperar no Senhor. Como eu tenho dito, como estou dizendo, a minha irmã, ela orava por mim. Eu nem sabia. Talvez você já está orando por um parente seu e ele não sabe. Você nem precisa contar nada para ele ou para ela. Basta você permanecer orando, permanecer confiando, permanecer crendo. Porque Deus é fiel para cumprir. Deus, Ele tem prazer na salvação do homem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio seja salvo. Por isso que Ele me deu a oportunidade de estar aqui hoje contando o testemunho. Não era para mim estar aqui, era para mim estar morto, atropelado 2 vezes num dia só. E depois ali no hospital também, tive ali uma parada cardíaca, morri de novo ali. E eles com o aparelho dando, o desfibrilador dando choques no meu peito. E mais uma vez eu vi ali o espírito, a alma saindo do corpo. E eles abandonaram eu ali naquele leito. E Deus mais uma vez, na sua infinita graça e misericórdia, me deu a oportunidade de estar aqui. Me deu a oportunidade de viver de novo, de ter o nome escrito no livro da vida, de ser salvo outra vez, porque essa é a vontade do Pai Celestial para todos nós, que participamos desse Cristo Pode, e aonde você estiver, seja aqui, seja na cidade que você estiver, no país que você estiver, em qualquer lugar, existe uma mão estendida, uma mão poderosa para salvar, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que naquela cruz morresse no nosso lugar, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, como eu fui naquele momento. Então, amados irmãos, continue orando, continue crendo, continue confiando, porque Deus, nosso Pai Celestial, Ele tem prazer na salvação do ímpio. Até então eu era ímpio ali, mas a minha irmã estava orando pela minha vida. Estava orando e eu não sabia. Então a gente tem que orar, irmãos, e crer que Deus vai salvar, que Deus vai libertar, que Deus vai escrever o nome no livro da vida. Então, amados irmãos, naquele tempo que aconteceu isso comigo, eu não queria nada com Cristo. Muito pelo contrário, eu odiava os crentes, né? Eu odiava os crentes. E eu gostava de baile, gostava de dançar, era bailarino, gostava de briga na rua, essas coisas. Então, trabalhava, sempre trabalhei em cozinha, né? Fiz o curso de cozinheiro líder, depois chefe de cozinha. E eu mal sabia que tinha gente orando por mim. Então, eu odiava os crentes. Tivesse uma igreja de crente perto da minha casa, eu mudava, só para não ouvir os crentes orando, cantando louvor. Então, teve uma época da minha vida que eu trabalhava na empresa, ganhava bem, tinha uma vida, entre aspas, né, abençoada, ganhava bem, muito bem arrumado, muito bem vestido, dinheiro no bolso e tudo mais. E ali a empresa me chamou, falou para mim, falou: olha, a gente vai pagar um estágio para você fazer lá em Angra dos Reis, na academia Frade Hotéis, uma academia de hotéis 5 estrelas em Angra dos Reis, lugar muito bem conceituado, da alta sociedade. E a empresa me chamou e falou: você quer ir fazer o estágio? Eu falei: eu vou. Eles falaram: a gente paga tudo, você vai ficar um mês lá aprendendo técnicas internacionais de cozinha, tudo mais. Aí fui eu e um outro rapaz comigo aprender as técnicas.
dos hotéis 5 estrelas. E chegando ali eu conheci um chefe, um negrão, né? Ele era angolano, um homem muito forte, um homem era forte demais. E ele era o mestre cuca ali, daquele hotel do Frade, em Angra dos Reis. Só alta sociedade, só pessoas de alto padrão. E esse negrão, ele tinha foto, para você ter uma ideia, ele tinha foto com o governador Leonel Brizola, ele tinha foto com Roberto Carlos, cantor, ele tinha foto com Fafá de Belém, ele tinha foto com o Papa que veio na época, no Maracanã, na época, eu acho que era Papa João Paulo II na época. Então era um homem muito respeitado, muito conceituado. E eu estava ali com ele, ali fazendo estágio, aprendendo as técnicas de cozinha internacional. Então, aquele homem, eles colocavam 2 caixas de gorjeta, numa mesa na cozinha assim. Uma caixa colocava dinheiro brasileiro, dinheiro real, né, que a gente usa, e na outra caixa era a caixa dele, desse chefe. A caixa dele, ele mandava, quando os garçons vinham com a caixinha, ele falava, ó, quando é dólar, libra esterlina, marco alemão, dinheiro, coloca aqui na minha caixinha. Quando é dinheiro brasileiro, real, tudo você põe na caixinha dos funcionários. Entendeu? Então ele era um homem muito importante, um excelente chefe de cozinha internacional. E eu ali na cozinha com ele e tal, eu via que ele era crente, porque ele cantava os hinos lá, os hinos da harpa, eu ficava ouvindo aquilo, eu falei, pô, esse cara aí fica cantando o hino da harpa, que coisa. Ele fica cantando essas músicas, eu odeio essas músicas, né? Mas eu tratava ele bem, por quê? Porque ele era o chefão, né? Tudo bem, aí a gente fez o estágio lá, chegou no último dia do estágio, passou os 30 dias, ele me chamou, pegou na minha mão, me cumprimentou, falou, é um prazer ter você aqui com a gente. Ele falando, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, eu quero te dar um presente para você. Esse presente eu quero que você leve com muito carinho. E quando você estiver passando momentos difíceis na sua vida, que você use esse presente aqui, que eu estou te dando para você, com dedicatória, tudo, com muito amor, e que Deus te abençoe muito a sua vida. Peguei o presente assim e falei, meu Deus, o que será que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro desse muito bem embrulhado, sabe, com papel de presente e tudo. Então eu falei, o que será que tem aqui? Aí peguei, deu um para mim e deu um outro para o rapaz que estava comigo. Aí eu peguei, agradeci, a gente saiu, aí fomos no quarto pegar as malas para vir embora. Quando eu chego no quarto, eu falei, eu vou abrir para ver o que é. Quando eu abri, rasguei o papel, tudo que eu abri, eu olhei, uma Bíblia. Irmãos, eu fiquei indignado. Falei, pô, o que esse homem está pensando que eu sou? Ele vem me dar Bíblia para mim? Me dá Bíblia? Eu nunca vou ler um negócio desse. Nunca vou ler Bíblia. Isso eu sou católico. Eu falava assim, eu sou católico. Vou ficar lendo Bíblia. E outra coisa, quem lê isso aqui, quem lê esse livro aqui, fica louco, fica maluco, da cabeça. E o rapaz estava comigo, é mesmo. Quem lê Bíblia fica louco, fica maluco. Eu falei, eu não quero isso não, vou largar aí. Aí o rapaz estava comigo e falou para mim assim, não faz isso, pô, é pecado. Leva a Bíblia, pô. Você vai largar aqui, ó. Ele vai ficar sabendo disso aí, vai ficar chato isso daí. Faz o seguinte, leva a Bíblia. Quando você chegar lá em São Paulo, você dá para alguém, para alguma pessoa. Presentei alguém, mas isso aí não pode jogar fora não, isso aí é pecado. Falou para mim, eu falei, que pecado que eu jogo fora. Não joga a Bíblia fora. Falei, tá bom, então eu vou levar. Trouxe a Bíblia. Chegou em casa, abri a gaveta
abri a gaveta do armário, uma cômoda que eu tinha, joguei a Bíblia lá no fundo da gaveta, fechei, falei, qualquer dia eu dou para alguém isso aqui não vou ler não. Sou católico, apostólico, romano, vou ficar lendo isso não. Tá bom. Irmãos, isso daí foi em 1988. Olha só, como Deus trabalha. Minha irmã orando por mim. Eu não sabia. Só em 1988. Passou 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. 7 anos. E eu nada de me converter. E a minha irmã orando. Talvez você que está ouvindo esse testemunho, você tenha orado por alguém. Talvez você tenha orado. E você não viu ainda a resposta da sua oração. Você não viu ainda o resultado. Parece que não vai acontecer nada. Parece que Deus não está nem te ouvindo. Entenda o trabalhar de Deus. Tudo tem a sua hora, o tempo de Deus certo. Então demorou 7 anos. E esses 7 anos, a minha irmã orando por mim. Fora os anos anteriores, que ela já estava orando. Mas eu conto esses 7 anos por quê? Porque foi no ano que eu recebi a Bíblia de presente. Eu recebi a Bíblia de presente. E eu odiei o presente. Então, durante esses 7 anos, irmãos, eu sofri perigo de morte. Eu fiz tudo para morrer, para me afastar de Deus. E mesmo assim, Deus estava me guardando. Por quê? Porque havia gente orando pela minha vida. Tinha gente orando por mim. Então eu aprontei, irmão, fiz de tudo que você imagina. Levei tiro, não pegou, tira queima-roupa, não pegou, brigas, cadeia, prisões, sabe? Tudo que você imagina. Bebedeira, droga, tudo que você imagina. Usei bebida, usei droga, maconha, cocaína, entorpecente. E a minha irmã orando por mim. Orando. De vez em quando ela sabia que aconteceu algo ruim comigo. Ela sabia, mas ela sempre na igreja, no quarto dela, de joelho, orando pela minha vida. E eu nada, irmão. Cada dia pior. 7 anos, cada dia pior. Até chegar esse dia, esse último dia, que aconteceu esse acidente comigo. As pessoas me chamaram para ir para o baile. Eu era bailarino, dançava bem, né? Então eles queriam que eu fosse para o baile, para me dançar, apresentar as moças lá para eles e tudo mais. E eu levei um rapaz amigo meu, o cara lá do Maranhão, que dançava bem também. E dançava muito bem. E ali, naquele baile, como a gente dançava bem, as mulheres daquele baile, todas elas queriam dançar com a gente. E esse amigo meu pegou uma moça lá para dançar e o namorado dela não gostou. Não sei se é namorado, não sei se era amante, não sei o que é. Ele não gostou. Quando acabou a dança, o rapaz veio tirar satisfação com ele. E ali começou a discussão, começou a briga. O rapaz pegou um copo desse de bebida e tacou na orelha dele. Cortou metade da orelha fora, arrancou metade da orelha fora. E eu de longe olhando assim, o sangue escorrendo, eu peguei e fui para socorrer esse amigo. Quando eu fui para socorrer esse amigo, o cara que tacou o copo na orelha dele veio para cima de mim. Conclusão, irmãos, quebramos o baile inteiro. Quebramos o baile inteiro, na pancada. No final entrou 3 viaturas da polícia militar lá dentro
acabou tudo. E a gente foi preso. Chegou na delegacia, o delegado, os policiais militares foram pro delegado, ó, tá tudo lá no baile lá, quebraram tudo, se arrebentaram, e o rapaz esse aqui, ó, a gente levou ele lá na Santa Casa de Misericórdia e enfaixaram ele tudinho, parecia uma múmia. As orelhas dele enfaixaram tudo assim, só ficou com a cara assim de fora. Falou, ó, arrancaram a orelha desse aqui, e quem arrancou a orelha desse aqui foi esse aqui. E aí o delegado falou, joga todo mundo lá dentro da cela, da cadeia, larga eles lá. Amanhã cedo, o outro delegado que entra às 8 da manhã, ele que resolve, não vou nem resolver isso aí. Já estou cansado e não sei o que. Jogou a gente lá na cela, irmãos. No outro dia chegou outro delegado, 8 horas da manhã. Aí eles tiraram a gente da cela, levamos lá, o delegado falou assim, olha, hoje é domingo, não, hoje é sábado, não quero problema com vocês, não quero que vocês assinem processo, sei que isso é tudo briga de baile, briga de, né? Eu vou liberar vocês, somem daqui todo mundo, vai embora, senão vocês vão ter que tocar o piano aqui, ó. Só que tem uma coisa, se souber que vocês, lá na rua, voltaram às vias de fato, a briga de novo, aí eu coloco vocês na cadeia aqui, e jogo a chave fora, e vou processar todos vocês aqui. Tá bom? Tá bom. Aí liberou a gente foi embora. Isso aí no sábado, cedo, logo às 8 horas da manhã. No domingo de manhã, eu ia trabalhar. No domingo de manhã. A empresa, o restaurante Coca-Cola ali do lado. Foi a hora que eu desci do ônibus, que eu fui atravessar a pista, o carro veio, passou em cima da minha perna, estourou a minha perna ficou pendurada só no couro, e ali, eu olhando, eu levantei a perna, eu vi a perna pendurada só no couro, saí pulando com uma perna só, para pedir socorro. Nisso aí o carro veio e pegou de cheio, a 80 por hora. Foi aonde ali, eu vi a morte ali, eu vi o meu espírito, a minha alma saindo do corpo e indo para o inferno. Então, amados, do dia que aquele chefe de cozinha me deu a Bíblia, até esse dia do acidente, demorou 7 anos. E você sabe que o número 7 é o número de Deus. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando ele disse, Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, ali ele estava realizando o quê? 7 sacrifícios, para que a gente fosse salvo, não é? Os 7 sacrifícios do Senhor realizou, ele foi condenado, ele foi injustiçado, ele se fez culpado, ele se fez maldição, ele se fez pobre, ele foi coroado com coroa de espinho e ele morreu na cruz do Calvário. 7 sacrifícios para que nós fôssemos salvos. Então, o 7 é o número de Deus. O 7º dia ele descansou de tudo aquilo que ele fez. No 7º dia o Filho dele, Jesus Cristo, o nosso irmão maior, ele nos salvou com seus 7 sacrifícios, nos deu a oportunidade de nós termos hoje o nosso nome escrito no livro da vida. Nos 7 mergulhos de Naamã estava leproso. Eliseu falou para ele, mergulha 7 vezes no Jordão, você vai sair purificado. Olha só, tudo número 7. Deus falou para Josué, Josué, é impossível entrar em Jericó, é impossível derrubar as muralhas, rodeia 7 vezes e as muralhas cairão. Então, irmão, é o número 7. 7 significa a totalidade, o poder de Deus. Então a gente vê ali no livro do Apocalipse as 7 igrejas
do Apocalipse, tudo com o número 7. Então, a minha irmã orando por mim, clamando, pedindo, Deus ele cumpriu a salvação, a palavra dele, depois dos 7 anos de oração, depois dos 7 anos de busca, isso com lágrimas, com o joelho no chão. Ela viu a oração dela, ela viu a busca dela, ela viu a fidelidade de Deus. E naquele dia foi a forma que Deus agiu para que eu viesse para os braços do Pai, senão eu não vinha. Então tem uma palavra que diz, todo mundo fala, quem não vem por amor, vem pela dor. E isso é a pura verdade, porque eu vim pela dor. Eu não morri. Deus me deu a vida. Deus me deu o fôlego de vida de novo. Me deu a oportunidade. E eu vim pela dor. Eu vim na cadeira de roda, depois eu vim com as 2 muletas, depois com as 2 muletas eu vim com a bengala, depois com a bengala a prótese na perna, e depois Deus fez a obra completa, para que hoje eu estivesse aqui contando esse testemunho para vocês. Então, irmãos, o nosso Pai Celestial, ele fala ali no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 e 12, 10, 11 e 12. Eu é que pensei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Orareis a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, todas as vezes que me buscardes de todo o vosso coração. Essa palavra aí, a minha irmã usava, orando pela minha vida, buscando pela minha vida. Então, quando eu vim pela dor. E havia uma promessa, você vai ser um pregador do Evangelho, você vai ser um pastor de igreja. Eu olhar e falar, vocês são loucos, vocês são malucos, eu nunca vou pregar a palavra, eu nunca vou para uma igreja de crente, muito menos eu vou ser pastor de igreja. Vocês estão tudo loucos, esses crentes é tudo maluco, está todo mundo delirando. E as pessoas me falavam, pá, tinha gente que parava eu na rua, falava para mim, ó, você vai ser um pregador do Evangelho. Eu falava, nossa, eu ficava irado, mas aquilo ali, irmão, era confirmação de uma mulher que orava pela minha vida. Então, irmãos, eu vim para a igreja, eu vim quebrado, vim arrebentado. Deus me libertou do vício, da bebida, do cigarro, das drogas, das brigas, da prostituição. Deus me libertou de tudo isso. E foi rápido, irmão. Eu vim para a igreja, me batizei nas águas, aceitei Jesus. Quando eu estava na igreja, eu estava quebrado. E as pessoas falavam para mim, olha, isso daí, essa perna sua cura rapidinho, é só você batizar nas águas. E eu, tem que batizar para ser curado? Então eu vou me batizar. Batizei nas águas e a perna continuou ruim. Não curava. E eu na igreja. Aí chegou um dia, um amigo meu do bar, dono do bar, ele falou para mim assim, falou, olha, eu sei que você está indo na igreja, mas eu sei que você está lá só porque você quer a cura, né? Você vai voltar para cá, né? Com a gente. Falei, claro que eu vou. Eu estou indo na igreja, mas porque eles falam que eu vou ser curado e tudo mais. Quando eu voltar, você prepara. Vou deixar 2 caixas de cerveja paga, fora o churrasco aí para a gente comemorar. Convida a galera, convida o pessoal, que a festa vai a noite inteira. Eu falei isso aí. E aí, na igreja, e nada de ser curado. Chegou um dia que eu fui, a última vez que eu fui no médico, o médico olhou minha perna e falou, não tem jeito. Vai ter que amputar. Tem 1 ano e 4 meses que você está com essa prótese aí, os ossos não colam, não tem jeito, e a gente vai ter que amputar sua perna. Irmãos, eu entrei em desespero, comecei a xingar, praguejar,
Falei, que adianta ir na igreja? Falaram que eu seria curado. Falaram que eu ia batizar e ia ser sarado. E tudo mais. Aí, ó, o que adiantou? Não vou mais à igreja não. Não quero mais saber de igreja. Não quero. E não vou mais. E aí vim para casa. Cheguei em casa 6 horas da tarde. Vou acender a luz, cortar a luz. Não tinha dinheiro para pagar. E aí veio o dono da casa. Ô, quando é que você vai pagar aluguel? 3 meses já? Que você não paga? Eu não tenho dinheiro, então sai da casa. Sai da casa, mas não tem para onde ir. Se vira, vai para debaixo da ponte, some daqui. Aí eu, tá bom, eu vou sair. Olha só, isso aí tudo num dia só. Médico falando que ia amputar a perna. Chega em casa, não tem luz. O dono pede a casa. Falei, me deixa em paz, eu vou sair, vou sair. O dia inteiro com fome. Falei, eu tenho um miojo, né? Vou comer aquele miojo, vou deitar, o que me resta? Peguei um miojo, coloquei no fogo, acendi o gás. Ela começou a esquentar a panela do miojo, o gás acabou. Misericórdia. Aí eu olhei assim e falei, esses crentes filha da fala que Deus está comigo. Esses crentes também falar para mim que Deus está comigo. Deus está comigo é nada. Vou deitar aqui, ó. A hora que o irmão vier, o irmão que está lá em Arapiraca, o Totó, ele vinha me buscar para levar para a igreja. Aquele dia era dia de culto. Ele vinha me buscar, eu vou xingar ele, vou mandar ele sumir daqui. Fiquei lá deitado. Quando deu umas 7 horas da noite, ele chega. Irmão Paulo, levanta! Vamos para a igreja. Falei, vai você que eu não vou mais. Vai você, eu não vou. Como não vai mais? Como não vai? Eu falei, não vou. Aí comecei a reclamar, falar para ele, né? Aconteceu isso, o cara pediu a casa, não sei o quê. Ele olhou para mim, apontou o dedo para mim e falou assim, olha, você está passando pelo deserto e está chegando no fim, você não está entendendo. Está chegando no fim do seu deserto. Por isso que aconteceu tudo isso que aconteceu hoje. Você vai para a igreja que você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Falou aquilo ali entrou dentro de mim, aquelas palavras. Fui com ele para a igreja. Chegou na igreja cheia, um pastor, um escurinho, baixinho assim, pregando. Aquele pastor olha para mim assim e fala assim, ó, apontou o dedo para mim e falou, você aí, você sabe por que Deus não te cura? Você fez um pacto com Satanás. Quando ele falou aquilo, a vontade minha era de ir lá no púlpito pegar ele de pancada. Eu falei, desgraçado, esse cara nunca me viu que está falando isso para mim. Que eu fiz pacto com Satanás, eu nunca fiz pacto com o diabo, eu nunca fui de demônio, de nada. Esse cara é louco, quero matar esse cara. Aí ele pegou e falou, você fez um pacto, por isso que você não é curado. Desfaz esse pacto que Deus te cura agora. Nossa, eu peguei, ouvi aquilo, fiquei transtornado. Aí acabou o culto, peguei e vim embora, né? E falando pro Totó que estava comigo. Você viu o que ele falou lá? Que absurdo, que eu fiz pacto com o diabo. Ele, mas você deve ter feito, né? Falei, você também, né? Não sei o quê. Aí cheguei em casa. Ele deixou em casa, eu deitei assim na cama, fiquei olhando pro teto, não tinha luz, um toquinho de vela assim, coloquei no chão, um toquinho de vela, aceso, fiquei lá assim. E aí eu pensando, o que ele foi falar aquilo para mim? Falou que eu fiz pacto com o diabo. Desgraçado. E não sei o quê. Aí vem aquela voz no meu ouvido, você fez pacto com o diabo, sim. Na minha mente, no meu pensamento, eu fiz pacto. Quando? Aí começou a clarear a mente assim. Sabe a hora que eu fiz o pacto com o diabo? A hora que eu falei com o dono do bar, amigo meu. Que ele perguntou para mim, ele falou, você está na igreja, mas é só para, né, um tempo, só para você ser curado, aí depois você vai voltar aqui para o bar, né? Você sabe que você é nosso aqui, né? Falei, não, é mesmo. Prepara aí 2 caixas de cerveja, prepara a carne, que eu vou fazer uma festa aqui, a volta vai ser
para arrebentar, vai ser uma festa a noite inteira. Aí a voz falou na minha mente, é o Espírito Santo falando. Foi aí que você fez um pacto com Satanás. Você falou que ia pagar 2 caixas de cerveja. Isso aí deu direito ao inimigo, para o inimigo bloquear a tua bênção diante de Deus. Aí eu falei, meu Deus, então é isso. Aí eu deitado na cama, fiquei olhando para o chão assim, olhando para o chão. Aí daí a pouco eu desci de gatinho assim, ó, ajoelhei no meio assim daquele quarto de taco. Ajoelhei ali e comecei a falar com Deus. Senhor, se aquilo que eu fiz foi um pacto, me perdoa. Aquilo que eu falei de 2 caixas de cerveja que eu ia dar lá, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu quero ser curado, Senhor. E eu não vou mais pagar cerveja, não vou fazer nada disso. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, mas chorar, mas chorar. Começou a virar aquela poça de água assim, naquele chão de taquinho assim, ó. E eu chorando. E ali eu chorava, falava, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não vou mais para o bar, não vou mais, eu quero servir o Senhor agora, me perdoa. Eu senti a presença do anjo aqui atrás, aqui, ó. Eu de joelho ali assim, tinha um anjo aqui assim, ó, enorme aquele anjo assim, ó, e eu fazia assim, com o olho assim, ó, eu não tinha coragem de virar assim, ó, eu ficava assim, ó, de rabo de olho olhando assim, ali chorando ali, chorando, e aí Deus começou a falar comigo. Deus falava para mim assim, você lembra quando a sua mãe morreu? Você se lembra quando sua mãe morreu? Minha mãe havia morrido. Já fazia 20 anos que a minha mãe tinha morrido. Eu ali no chão falava, lembro, Senhor. E ali o Senhor falava comigo, você lembra que você ficou só o esqueleto? Desse um vento, você ia embora com o vento, você contava os ossos das suas costelas, tudinho, o jeito que você ficou, quase que você morreu também. Eu falava assim, lembro, Senhor, eu lembro. Ele falava assim, naquele tempo eu já cuidava de você. Porque pode uma mãe, aquela que amamenta, abandonar o filho do seu ventre? É impossível. Mas ainda que ela abandone, eu jamais te deixarei. Nossa, eu chorando ali, chorando. Dali a pouco, eu senti aquela glória descendo. A glória veio assim, ó, entrou em mim, uma coisa tremenda, parece um choque entrando, uma unção. Aquele choque foi entrando, entrou aqui na minha perna assim, ó. E foi entrando assim, que negócio entrando assim, quando eu ali, e já não estava nem de joelho, eu estava deitado no chão assim, chorando. E o Senhor falou, te curei agora. Te curei agora. E o médico me deu papel para me amputar a perna, 20 dias depois. E aí clareou o dia. Isso aí durou a noite inteira, irmão. Essa experiência aí. Eu levantei, quando eu levantei, irmão, eu não usava mais bengala, não usava muleta, não usava mais nada. Eu saí andando. No outro dia cedo eu levantei, saí na rua, as pessoas, cadê a bengala? Cadê a muleta? E não uso mais, Deus me curou. Que curou o quê, rapaz? Aí, ó. Aí tá inchado, aí a prótese aí, ó. Aquela prótese que eu usava, dos lados assim, você via, né? Tudo assim, ó. Aí que curou, o que tá aí, ó. Aí as pessoas falam, Paulo tá meio maluco, ó. Ele tá meio descrente, tá deixando ele louco. Eu falei, não, eu tô curado. E aí, naquele dia apareceu uma nutricionista que tinha trabalhado com ela, a Silvia. Ela, como é que você está? Eu estou bem, preciso de serviço. Mas eu não posso te dar serviço para você desse jeito que você está. Falei, pelo amor de Deus, me dá um serviço. Eu fui despejado de casa. Preciso de um serviço. Não vou dar serviço para você assim, ó. Não vou de jeito nenhum. Você cai lá, arrebenta tudo, quem vai ter que pagar sou eu. Ela falando. Falei, pelo amor de Deus, eu preciso, Silvio, de um trabalho.
Aí ela falou, vou fazer o seguinte, lá na minha casa tem uma cozinha grande lá no fundo da garagem, eu estou fazendo umas marmitex para entregar na pessoal da construção da Mogi Bertioga, não, Mogi Dutra. Tinha uma pista Mogi Dutra, que sai direto na Dutra, estava fazendo a pavimentação lá. E tinha 300 peões trabalhando. E ela pegou esses 300 peões para servir marmita, almoço todo dia. Ela falou, estou com um pessoal aí da obra lá da Mogi Dutra. Você vai querer mesmo? Então, você vem aqui 5 horas da manhã e é você sozinho, hein? E você vai fazer essas marmitas. São 240 marmitas todo dia. Você dá conta? Quero ver se você dá conta. Se você não der conta, um dia só já tira e põe outro no lugar. Você está querendo, está enchendo aí, diz que vai fazer, não pode deixar que eu faça. Outro dia, 5 horas da manhã, eu estava lá, ó. 10h30 da manhã, estava com as 240 marmitas prontas. O cara vinha com a caminhonete, colocava as marmitas tudo nas caixas de isopor e levava. Quando está chegando já o dia de eu ir para a cirurgia, para amputar a perna, eu fui subir uma escada assim, tropecei, uma escada mais ou menos dessa altura, lá no serviço, lá na casa dela. Eu tropecei e caí assim com as duas pernas assim, ó, pá, lá embaixo. Quando eu caí, que eu bati a perna assim, a perna ferveu. E eu ouvi aquela voz, foi curado nada, ó, tá vendo aí essa perna aí? Eu vi ela fervendo assim, e aquela voz no ouvido do inimigo, falando, você não foi curado nada, ó, tá vendo aí, ó? Peguei, levantei e falei, tá amarrado em nome de Jesus, eu tô curado. Saí meio mancando assim, pisando, mancando, firmei os pés, continuei andando. Aí chegou o dia, o doutor Edson Taqueda, médico famoso. Esse médico aí me perseguia, eu perseguia ele. Teve uma vez que eu estava na igreja aqui já, fui fazer uma visita aqui no Marcelinho, dei de cara com ele, japonês. Legal, o que você está fazendo aqui? Falei, estou aqui, pô, o que você está fazendo aqui também? Parece que me persegue. E ele morreu de Covid lá em Portugal. Fiquei sabendo pelo pastor Alexandre, onde está o Arthur lá. Ele foi trabalhar lá em Lisboa, pegou o Covid lá e morreu lá, esse japonês. Aí ele pegou, eu cheguei no consultório lá no SUS, ele vai, vamos tirar, tirou a prótese, olhou minha perna assim e falou, sua perna está sequinha, não tem mais ferida, não tem mais hematoma, está sequinha. Falei, pois é, doutor, Deus curou. Ai, que Deus curou o quê? Deus curou nada, pai. Porque você não podia fazer isso, ó. Que amolecia, desmontava tudo, os ossos. Não podia. Parecia que estava normal, mas se fizesse 5 dedos, ela desmontava. Não calcificava os ossos. Tornozelo, tíbia, tudo. Tíbia, tornozelo dos dois lados, todo arrebentado. Pé. Não curou não. Você... Falei, mas olha aí para o senhor ver. Aí ele pegou com a mão assim, ó aqui, negão, ó, aqui, ó. Fez assim, ei, tá dura a perna, hein? Aí fez assim, tá durinha, hein? Aí pegou de assim, fez assim, ó. Mas mesmo assim, vai lá, escreveu lá, vai lá, faz uma radiografia dos dois lados. Fui, trouxe a radiografia para ele, colocou lá. Rapaz, colou tudo. Os ossos colou tudo. O que você fez, cara? Falou para mim. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus Cristo que fez. Ele me curou. Ele falou assim, rapaz, você tem fé mesmo, hein? Você está liberado, está de alta. Pode ir lá para a FIS, lá se quiser fazer, pode ir embora. Entendeu? E aí eu peguei firme com o Senhor. E aí eu peguei firme na igreja. Aí chegou um dia, eu estou indo trabalhar, já estava no Chibata. Eu passava todo dia na frente do ponto do ônibus ali no Xangai, onde saem os ônibus ali para Jundiapeba. Eu vejo aquela morena sentada lá esperando no ônibus, eu ficava olhando para ela assim, ó.
eu conheço essa morena. Eu conheço ela. E eu olhava para ela assim, ela olhava para mim. E eu olhava assim para ela e eu ia embora, porque eu estava com pressa, estava indo para o serviço. E todo dia eu passava ali, olhava para ela olhava para mim. Aí eu falei, caramba, vou chegar nela, vou ver com ela, quem é ela? Aí eu cheguei perto dela, falei, oi, tudo bem? Ela, oi. Ela falou assim, você não é o Vicente? Eu falei, sou. Ela falou, sou sua irmã. Ela falou para mim, eu sou a Andréia, sua irmã. Nossa, acho que fazia uns 12 anos que eu não via ela. Nenhuma delas. Não via. Eu falei, é você, André? Eu sou sua irmã. Eu falei, irmão, vocês estão morando? A gente mora em Jundiapé. Eu falei, amanhã é domingo agora, eu estou de folga, eu vou lá, dá um endereço para mim. Eu vou lá na casa de vocês. Abracei ela, beijei ela, tudo. Amava muito ela. Parece que ela era a irmã que eu mais gostava. 5 irmãs e um irmão. E beijei ela, abracei ela, falei, domingo eu vou lá. Aí chegou um domingo, eu fui. Quando eu cheguei lá, essa irmã que orava por mim, mais velha que ela, que é a André, né? A Adriana. Ela pegou e falou, glória a Deus. Você está na igreja, né? Eu falei, estou na igreja. Eu sou obreiro da igreja, sou diácono da igreja. Ela, glória a Deus. Eu orei por você todos esses anos. Falava, Senhor, aonde o meu irmão estiver, salva ele. Eu quero ver o meu irmão salvo, eu quero ver o meu irmão contando o testemunho, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero dizer para a igreja e para o mundo inteiro, que desde a antiguidade, nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus tão grande, tão bom, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Eu esperei no Senhor, agora eu estou vendo você salvo aqui. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado, esse testemunho, que onde você estiver participando desse Cristo Pode, onde você estiver ouvindo, passe para outras pessoas ouvir, porque o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. A dele toda a honra, a Ele toda a glória, para todo o sempre. Amém, amados irmãos? Amém. Esse é o testemunho. Uma salva de palmas para o Senhor. Vamos louvar o Senhor, então? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
prepara em cada testemunho um momento especial e diferente, né? Onde podemos ver o resultado de uma irmã que nunca desistiu de orar pelo seu irmão, que sempre perseverou e pôde viver, né? O dia, ver, né? E se fosse fazer uma pergunta para o senhor, pastor Paulo, eu pergunto somente o seguinte, né? Como o senhor falou, né? Embora Deus, ele, no processo da cura do Senhor, não foi fácil, muita dificuldade, muitos problemas, mas como é que foi quando o senhor realmente encontrou aquilo que Deus tinha, que não era somente a cura, mas sim o senhor pôde encontrar a graça, a redentora de Jesus que preencheu o seu coração? Como foi dali para frente a sua maneira de ver as coisas, de ver os problemas? Como é que foi? Como foi a mudança dali para frente na sua vida? Quando eu fui curado, eu estava numa igreja, né? Uma igreja da Assembleia de Deus, e ali era um evangelho da lei, né? Podemos dizer assim. Então tinha os costumes, tinha obrigações que você tinha que cumprir à risca. Naquele tempo era rígido, né? E eu fui muito cobrado. Por que fui muito cobrado? Porque quando eu estava no leito, que eu comecei a ler aquela Bíblia aos 7 anos, eu estava no leito quebrado, não tinha como andar, então eu comecei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia inteira. Eu li a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse várias vezes. E ali, quando eu contei aquilo para o pastor, ele falou para mim assim, que era para mim ser um professor de escola dominical. E aí eu comecei a dar aula na escola dominical sem saber de nada, porque eu li a Bíblia, ele colocou eu como professor. E ali eu fui obtendo bastante aluno, fui crescendo, e foi crescendo as cobranças também. E ali chegou um tempo que eu tive que largar esse ministério de professor de escola dominical por causa do trabalho, que eu tinha que trabalhar aos domingos, feriado. E ali a cobrança veio muito forte. Cobrança, profecia, profetada e tudo mais. E tudo isso aí foi me entristecendo muito. Me entristecendo a ponto que eu saí da igreja. Saí. E aí eu vim conhecer a graça, a misericórdia do Senhor quando me apresentaram à igreja NIPO brasileira. Foi aonde eu vim, me entreguei para o Senhor de fato, de verdade, onde eu conheci o amor, a misericórdia, a graça, de verdade, foi na igreja NIPO brasileira. E ali foi que eu tive um encontro real e verdadeiro com Deus. Eu conheci o Pai Celestial. Eu conheci um Deus que até então, na outro ministério, eu não conhecia. E aí foi onde houve uma transformação, de fato, da água para o vinho. E foi isso que aconteceu, de fato, a transformação na minha vida. Amém? Eu já vi 2 pregações do Senhor e eu prestei muita atenção. O Senhor fala que muitas vezes nós crentes falamos com o diabo, né? Conversamos com o diabo. E aí voltando lá quando o Senhor fez sem saber o pacto, né? Eu queria entender mais como que a gente fez esse pacto, se o senhor contou que estava com o aluguel atrasado, não tinha luz, não tinha como comprar comida, mas mesmo assim o senhor prometeu pagar 2 caixas de cerveja e comprar carne. Como que é possível isso, pastor? Verdade, é que a gente faz brincando, mas é muito sério. Vai ver a resposta do pastor. É porque quando você está no mundo, você fala as coisas, né? Você fala sem responsabilidade, né? Você acha que você vai
conseguir, e aquilo que você vai conseguir, você vai fazer. Entendeu? Então você determina algo na sua mente, e aí você fala, e aí o inimigo ele pega aquilo ali que você falou, né? Que nem quando esse rapaz, o Joãozinho, ele falou para mim, quando você vai voltar, porque você está na igreja, mas sei que você não é crente, você está lá porque você quer ser curado, né? Eu era cliente dele, eu pagava, todo mês eu gastava uma grana preta, eu pagava 2 caixas de cerveja, até mais. Eu pagava lá, eu gastava todo dia e pagava no final do mês, no pagamento. Então eu falei aquilo para ele, falou, eu vou voltar e eu vou pagar 2 caixas de cerveja aí. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente está no mundo, a gente fala as coisas assim, entendeu? E o inimigo pega aquilo que você falou. Então, muitas vezes, você está pensando algo na sua cabeça e não é você que está pensando, é o inimigo que está pondo as coisas na sua mente. E você, sem perceber, você começa a conversar com Satanás. Entendeu? Você começa a conversar com ele. Ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo mais. E o inimigo que está na sua mente ali plantando aquelas palavras para te tirar mesmo da presença de Deus, para que você não venha ouvir a voz de Deus de verdade, sabe? Então acontece essas coisas aí. Que nem você falou, dinheiro eu não tinha, estava endividado, né? Um ano e pouco já, sem trabalhar, entendeu? Sem INSS, sem nada, entendeu? E dinheiro não tinha, então, mas você no mundo, você fala as coisas, né? Você fala aquilo e você garante que você vai voltar e vai fazer, entendeu? E o rapaz, o dono do bar, ele sabia que eu pagava, né? Eu gastei muito dinheiro lá com ele, né? Gastei muito dinheiro com ele. Então ele sabia que assim que eu voltasse sarado, eu já ia voltar a trabalhar, ia ganhar o dinheiro e ia lá e ia pagar. Ia pagar as caixas de cerveja, mas tudo aquilo ali era um pacto com o inimigo. Por quê? Porque eu estava na igreja, orando a Deus, e por outro lado falei aquilo ali, que o inimigo pegou aquilo ali como direito, como legalidade dele, para impedir eu de ser curado. E aquilo que aquele pastor falou foi de Deus mesmo. Que se ele não falasse aquilo para mim, ia ficar, né? Falhou. Também tem uma pergunta, uma coisa que eu reparei no decorrer dos anos, né? Muitas pessoas que foram para a igreja, né? No meu caso do senhor, atrás de uma cura, ou de uma porta de emprego, enfim, um problema que está sendo resolvido. E Deus, ele, pela sua graça, ele acabou, né, dando a vitória nessa situação. Só que uma coisa que eu percebi é que realmente o coração não estava no bem mais precioso, na salvação, e sim na bênção, tipo assim, no fruto, porque eu quero ter uma coisa melhor, eu quero buscar uma coisa melhor, e o coração não estava realmente na vida eterna. Eu sei que o Senhor, pastor, né, nos dá essa orientação, né, estamos já acabando esse tempo, com relação a isso, da importância de realmente nosso coração estar em Cristo, não na consequência daquilo que pode ser, porque a Bíblia fala aqui, a Bíblia fala que, e esses sinais, né, haverão de seguir aqueles que creem, né, a cura, da gente orar pelo enfermo, da gente orar para o endemoniado ser curado, da importância de fato, realmente, o nosso coração está aguardando o grande dia que nós irmos com o nosso Salvador para o reino dele. Hein? Exatamente. Eu estava nesse meio aí, porque eu estava na igreja, mas eu queria a cura. Eu queria sair dali sarado, voltar à minha vida normal que eu vivia, perdida. Só que Deus estava trabalhando, né? Estava trabalhando na minha vida. Então,
Hoje acontece isso, hoje de 100% de crentes, 100%, somente 25% de crentes no mundo inteiro que verdadeiramente tem uma vida com Deus, com Cristo. Os outros 75% faz parte da multidão que estão atrás da bênção. Entendeu? Ele está na igreja, até diz que é convertido, mas ele está atrás da bênção. Jesus falou para os habitantes de Corazim e de Betsaida. Jesus falou para eles: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se fizesse os milagres que fizeram na vida de vocês em Sodoma e em Gomorra, eles teriam se convertido com pano de saco e cinza. O que Jesus está falando? Que ele fez tantos milagres ali em Corazim, tantos milagres em Betsaida, e eles não se converteram. Então Jesus, por quê? Porque a multidão vai atrás dos pães e dos peixes, mas os discípulos é aqueles que vão atrás de Jesus, porque querem a salvação, querem a vida eterna. Então os ministérios, as igrejas estão cheias, está cheio, é muita gente que é crente, é moda ser crente, ser evangélico. São artistas, jogador de futebol, pessoas famosas. É uma moda, é uma febre o evangelho. Mas Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Por causa disso, o coração deles está naquilo que Deus pode dar, daquilo que eles podem ter. O coração deles não estão na salvação, não estão na essência do evangelho, que é você entregar a sua alma para o Senhor, de fato e de verdade. Então é isso que acontece. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A multidão está atrás do pão, está atrás do peixe. Multiplicou 2 pães, 5 peixinhos, 15 mil pessoas. Cadê? Foi tudo embora. Só ficou os 12. Né? Uma outra oportunidade, Jesus pegou o pão, levantou o pão e falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não come desse pão, né, morre. E esse pão é a minha carne que eu dou por vós. Os caras olhou e falou: o que é isso? Comer a carne dele? O que é isso? Não entenderam a parte espiritual. Por que não entenderam o espiritual? Porque o coração deles estava naquilo que Jesus dava, estava no pão e nos peixes. É duro esse discurso: vamos embora. Foram embora. Pedro ficou apavorado. Pedro falou: mestre, eles estão indo tudo embora. Ah, é? Você quer ir com eles? Vai junto com eles também. Aí Jesus falou, Pedro falou para ele: não, Senhor, não temos para onde ir. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então a multidão já quer isso, né? Mas entregar de fato, ele não quer. Entregar de fato, de verdade, ele não quer. Então, parece que é crente, parece que é salvo, parece que é do Senhor. E aí entra o que? A parábola do joio e do trigo. No final dos tempos, ele vai separar o joio do trigo. Porque é igualzinho os dois. Louva, canta, adora, prega a palavra, igualzinho, né? Não tem diferença nenhuma. A diferença vai surgir no final dos tempos. Que ele vai pegar o trigo e o joio e vai jogar para cima. E aí o trigo vai cair de novo no celeiro, vai ficar ali no cesto, e o joio vai voar e vai embora. Porque não tem nada dentro, só tem palhas, não tem nada dentro dele. Ou seja, a salvação, o Espírito Santo, a graça, o amor, a fé, a esperança, não está dentro dele. Mas é igualzinho, parece que é crente, parece, mas não é. Então muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então tem a multidão, né? E tem a multidão e tem os discípulos do Senhor verdadeiramente, que somos nós que escolhemos, o Senhor nos escolheu para viver essa graça, esse amor, essa misericórdia. É isso. Você finaliza? Essa pergunta é tranquila, né?
Pastor, isso desde o começo, né, o senhor falou que detestava crente. E que o pessoal falava que quem era crente ficava doido. Tá doido, né? E agora, pastor, o que o senhor fala? Agora eu falo que a gente fica doido mesmo. A loucura da pregação, ela nos salvou, né? A loucura da pregação, ela nos salvou. Nós somos loucos porque nós cremos no verdadeiro Evangelho. O Evangelho. Você vai refletir como o pastor refletiu, né, na situação que ele estava. Peço para vocês que passem pelo grupo, assistam, aquelas pessoas que você conhece que necessita de uma palavra, de um testemunho desse, vocês passam. Esse programa passará no domingo a 1h e na segunda-feira às 21h30, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês venham entender qual o bom e perfeito caminho que o Pai Celestial tem para nós, amém? Vou pedir para o pastor Paulo estar fazendo a oração final para acabar, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus possa a cada dia estar guiando vocês, dirigindo vocês pela palavra da graça. E quero que você, junto comigo, junto conosco, todos nós aqui, possamos naquele dia, que já está próximo, o dia da vinda do Senhor. Eu quero que você que esteja ouvindo, participando desse Cristo Pode, que você guarde o teu depósito até aquele grande dia. Você guarde a esperança, a fé e o amor no teu coração. Porque o grande dia do Senhor está chegando. Talvez você está esperando um milagre, talvez você está esperando uma bênção, como a minha irmã orando por mim esperou esse tempo todo, e você está esperando também. Saiba disso, que os que esperam no Senhor voarão com asas como águia, não se cansarão, não se fadigarão, mas estarão para sempre nos braços do Pai Celestial. Então aí onde você estiver, vamos orar. Feche teus olhos, não desista, não recue, não retroceda. Guarde essa palavra no seu coração: o meu justo viverá pela sua fé. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso irmão mais velho, nós oramos agora para te agradecer pelo teu grande amor. O Senhor nos escolheu, nos amou de tal maneira que deste o teu Filho unigênito para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz, o reino do Filho do seu amor. Pai, aonde estiver chegando a nossa oração, que ali chegue a tua bênção, a tua vitória, que ali chegue a tua alegria, o teu amor. Abençoa teus filhos, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Renova o que está fraco, levanta o que está prostrado, dá vigor ao desanimado e toma-nos em tuas mãos, Senhor, e ser servido de nos abençoar. Toda a tua igreja, todo esse ministério, aonde estiver indo a nossa voz, o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe. Para o Senhor não há distância, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que todos, Pai, sejam abençoados, e aonde chegar a nossa voz, esta pessoa que está perdida ou perdido, Pai, ele possa ser alcançado pelas tuas mãos poderosas, assim como o Senhor nos alcançou. Alcança, Pai, essas vidas nesse último tempo que se apresenta, para que possamos todos juntos
nos encontrar contigo no jardim celestial para toda a eternidade. Assim nós te agradecemos, fica conosco em nome do Senhor Jesus, e todos digam Amém. amém.